Queridos amigos, amigas queridas, aqueles que nos assistem através da Web TV, Seara do Mestre, o nosso muito boa noite a todos, que o Cristo receba em seu coração misericordioso as nossas necessidades e as nossas aflições. Eu hoje estou muito curiosa, eu gostaria de saber quem de nós aqui deseja viver melhor. Levanta a mão. Era o que eu imaginava. Todos nós queremos viver melhor. Eu tenho duas notícias para vocês então. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é que vocês querem ouvir primeiro? A boa? Eu esqueci de combinar com a plateia. Vocês têm que dizer ruim, tá bom? Vou perguntar de novo. Esqueci, Antônio. Eu tenho duas notícias para vocês. Uma ruim e uma boa. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A ruim. Quem vai dar essa notícia para vocês, para nós, é Joana de Ângeles. E ela diz na obra Entrega-te a Deus que acontecimentos desastrosos e desvarios do comportamento constituem a paisagem momentânea do planeta terrestre. A criminalidade crescente, a violência sob todos os matizes que nós temos acompanhado, o aquecimento global, as catástrofes naturais, o caos moral, as provações coletivas, como a que recentemente aconteceu na cidade de Santa Maria, enlutando tantas famílias e deixando todos nós muito tristes, desafiando a nossa compreensão das leis divinas, colocando à prova a nossa confiança em Deus, nosso Pai, e também nos oferecendo oportunidades renovadas de praticar a caridade através da prece e das vibrações de conforto, de esperança, de confiança que podemos emitir em favor de todos os que se encontram envolvidos nessa tragédia. Todos os que se encontram envolvidos. São tantos sofrimentos, infelicitando as criaturas. Será que nós podemos viver melhor, mesmo que estejamos enfrentando essas vicissitudes? Será que podemos manter o equilíbrio emocional, a harmonia íntima, a serenidade? A notícia boa é que nós podemos. Nós podemos sim viver melhor, mesmo que estejamos enfrentando dificuldades, as mais diversas. E é o que nós veremos hoje. É também Joana quem diz que nesses dias de pandemônio, de confusão, de desentendimento, Ele enviou o Espiritismo conforme prometera, a fim de que as suas palavras pudessem ser recordadas e outras informações chegassem ao conhecimento das criaturas, facultando-lhes o encontro com a verdade e a vida. O encontro com a verdade e a vida está nos sendo apresentado através das propostas da doutrina espírita. O fato é que as nossas imperfeições, que geram as nossas aflições, são as mesmas há muito tempo. E nada até hoje conseguiu nos conduzir à renovação das nossas atitudes. Todos nós aqui somos espíritos renitentes, intransigentes, teimosos na nossa opinião, nas nossas atitudes. Ainda não aprendemos as lições do amor de Jesus. E até hoje nenhuma religião, nenhuma filosofia, nem o constrangimento pela força, pelo poder, pelo medo, deu conta de nós. Nada. Para nós, só mesmo o Consolador. Em tempos de muita dor. E nós nos matriculamos novamente, reencarnamos. E dessa vez a cartilha em que estamos estudando é o Espiritismo, que nos fala a razão,
que nos fala o bom senso, a inteligência. E são os seus postulados, os seus princípios, que formam a base sobre a qual podemos construir um viver melhor. Joana de Ângeles diz que conhecer o Espiritismo é uma honra, mas ela completa dizendo que nem todos valorizam. E para que nós possamos continuar, eu quero convidar a todos para rever alguns conceitos encontrados e trazidos pelo Espiritismo. Para isso nós vamos responder algumas questões. Pode ser? Vocês me ajudam? Sim? Então tá bom. Deus existe, pessoal? Deus existe. E Deus é misericordioso? É justo e ama todos os seus filhos? Sim. Joana de Ângeles lembra que do Deus bárbaro e vingativo, imprevidente e humanoide, lentamente passou com Jesus Cristo a condição de sublime Pai. Jesus, com a sua mensagem, desmistificou o Deus dos exércitos e nos apresentou esse Deus como um Pai misericordioso, todo amor. Esse Pai que é o mais extraordinário exemplo de progenitura de que se tem notícia, porque o seu amor é incondicional, é perfeito. Somos espíritos imortais? Somos. O ser pensante, que somos nós, é o espírito imortal. Uma vez criado que fomos, jamais terminaremos. Jamais terminaremos porque somos imortais. E qual é o objetivo de estarmos aqui? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? É uma questão que eu tenho certeza que todos nós conhecemos. É a questão 132 da primeira obra básica, né, do Livro dos Espíritos. Lá os espíritos esclarecem que Deus lhes impõe para nós a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nós estamos aqui todos para progredir intelectual e moralmente e fazer a nossa parte no progresso do planeta. Tudo que nos põe em sentido contrário a esse objetivo, nós devemos repensar com urgência. E uma outra questão para nós. Será que nós programamos essa nossa existência? Programamos? Sim, meu amor. Programamos. Antes de renascer, o Espírito traça um programa, junto com seus mentores espirituais. A grande maioria de nós, possivelmente, apresentava condições de participar dessa programação. E nós programamos alguns pontos muito importantes. O nosso corpo, a família que iria nos receber, o ambiente em que renasceríamos. Nós estabelecemos estratégias para realizar o nosso progresso moral. Essas estratégias podem incluir reencontrar antigos desafetos, comparsas de crimes, trabalhar no bem, desenvolvermos a honestidade, amparar aqueles a quem prejudicamos no passado. Tudo isso deve ter feito parte da nossa programação, com a finalidade da nossa evolução. E nós vivemos em um planeta de provas e expiações. A Terra é ainda um planeta de provas e expiações, em trânsito para o planeta de regeneração. Por força das nossas necessidades evolutivas, nós vivemos aqui. Porque ao longo das nossas existências, nós realizamos muitas coisas boas, mas também temos na nossa economia registradas coisas terríveis. Então nós precisamos passar por provas que são degraus para o nosso aprendizado, para testar aquilo que nós realmente já desenvolvemos no campo moral. Mas também temos que enfrentar as expiações, que são a consequência das nossas más ações no passado, em que nós sofremos o mal que fizemos sofrer a fim de saldarmos a nossa dívida junto aos nossos irmãos. E temos livre-arbítrio? Podemos escolher entre uma ou mais opções aquela que nós vamos seguir? Temos livre-arbítrio. E no uso do nosso livre-arbítrio é que reside o grande desafio de cada um de nós. Acertar na escolha que faremos para não perder a prova
e não fugir das expiações, não nos revoltarmos diante das expiações a que somos submetidos. Estamos sujeitos à lei de ação e reação? Estamos sujeitos à lei de ação e reação, de causa e efeito. Muito bem. Conforme esses princípios que nós acabamos de rever, nós temos algumas consequências, que também nós vamos relembrar, porque são muito úteis para a reflexão que faremos ao longo desse trabalho. E a primeira consequência é que nós teremos sempre oportunidades de progresso, que serão compatíveis com as nossas capacidades. Porque Deus, sendo um Pai justo, misericordioso, em nenhum momento Ele está nos punindo ou nos castigando. Pelo contrário, a todo momento Ele nos apresenta possibilidades de realizarmos o nosso aprendizado, sempre considerando a nossa capacidade, jamais nos sobrecarregando e sempre nos instrumentando com aquilo que nós precisamos para vencer, para ter o êxito naquilo que nós programamos. Uma outra consequência é que, conforme esses princípios que nós vimos, a morte é apenas do corpo. Jamais acontece o aniquilamento da vida. E a vida prossegue no plano espiritual, aonde reencontraremos aqueles que retornaram antes de nós. Ainda como consequência, nós sabemos que nós colhemos aquilo que semeamos, pela lei de ação e reação. E o Espírito Olímpia Belém, pela psicografia de Raul Teixeira, diz que o conhecimento aurido nas fontes do Espiritismo dá-nos a certeza de que ninguém é vítima sobre o solo planetário, senão de si próprio. Nós não somos vítimas, nós somos os autores. E o que nos acontece não tem caráter punitivo, mas sim caráter educativo. E Joana vem nos lembrar que somos autores do nosso futuro, que estamos escrevendo hoje com as nossas ações atuais. Então o futuro está sim em nossas mãos. Nós estamos fazendo hoje aquilo que iremos colher no futuro. Quanto ao sofrimento, o sofrimento faz mal. No entanto, não é um mal, porque oferece os recursos valiosos para a aquisição do bem permanente. O sofrimento é um fenômeno natural desse processo evolutivo. Todas as misérias, todas as deficiências, todas as necessidades que nós experimentamos são recursos para o nosso progresso. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a aceitá-lo melhor. Além do que, raramente nós aprendemos, muito raramente nós nos transformamos sem a contribuição do sofrimento. Mas será que nós sempre aprendemos com o sofrimento? Não, né? Uma carinha desolada, assim, não. Não, se nós aprendêssemos, possivelmente a gente já não estaria tendo que passar por tantas aflições. Não, nós nem sempre aprendemos com a dor, infelizmente. E será que nós podemos aprender sem o contributo da dor? Sim. Eu tenho certeza que nós já temos o conhecimento suficiente para aprender, para praticar, sem a necessidade de passar pelo sofrimento. E uma outra consequência é a transitoriedade. É Joana quem diz na obra O Ser Consciente, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que ninguém tem coisa alguma no mundo. Ninguém. Nem corpo, nem valores amoedados, nem pessoas sob domínio. O vivo de agora estará morto logo mais. O dominador torna-se vítima. O corpo se dilui. E os objetos passam de mãos. Temos que lembrar que nós estamos aqui de passagem. E que somente levaremos ao desencarnar conosco aquilo que diz respeito às conquistas intelectuais e morais que nós realizamos. Como a bondade que desenvolvemos, a compreensão, a capacidade de perdoar. E da mesma forma, também passarão as nossas dores, sejam físicas ou morais, porque tudo passa, absolutamente tudo passa. E a constatação da transitoriedade do sofrimento é fundamental para que possamos enfrentá-lo.
E há ainda mais uma consequência importante, que nós atingiremos a perfeição, assim como Jesus. Está lá na resposta à questão 625 da primeira obra, que Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, e que nós devemos alcançar a perfeição assim como Ele, e isso é uma fatalidade. Estamos todos aqui, reencarnados, para desenvolver as virtudes, quitar nossos débitos, e um dia, que pode ser logo ou demorar ainda um bom tempo, conforme o nosso empenho, nós seremos como Jesus, um Cristo. Um Cristo. E esses conhecimentos são fundamentais para uma existência melhor. Eles são a base. Mas a gente sabe que conhecer não é suficiente. Estabelecidos esses novos paradigmas, esses novos princípios orientadores, nós temos que buscar aplicá-los no nosso campo de ação. Porque André Luiz diz que conhecimento sem aplicação é que nem lâmpada apagada. Ah lá, é uma beleza, mas se a gente não liga, ela não serve para nada. Então, Anthony Robbins, esse escritor americano, um terapeuta motivacional, bastante conhecido, diz que como você se sente não é o resultado do que está acontecendo em sua vida, é a sua interpretação do que está acontecendo. E sem dúvida o conhecimento da doutrina espírita possibilita rever a forma como nós interpretamos os acontecimentos. E para viver melhor, nós precisamos mudar o ângulo pelo qual nós analisamos os vários acontecimentos da nossa existência. E isso vai se expressar na forma como nós lidamos com esse acontecimento. Por exemplo, a morte, encarada do ponto de vista do Espiritismo, não é o fim de tudo. Os obstáculos, as dificuldades, sob a ótica espírita, são alavancas para o nosso progresso. Os relacionamentos difíceis na família, na área profissional, são oportunidades de aprendizado e de reajuste, muitas vezes escolhidos por nós. E diz Joana que a doutrina espírita oferece um arsenal de valores ético-morais que não podem ser desconsiderados. A verdade é que diante da excelência desse manancial de conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, pelos espíritos superiores, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, que nada mais são do que os ensinamentos que foram ministrados por Jesus, agora aprofundados, alargados, mais de acordo com o que nós somos capazes de compreender, nós temos obrigação de urgentemente rever as nossas aspirações. Rever aquilo que nós colocamos como sendo as nossas metas, o nosso objetivo de vida. Rever os nossos comportamentos e considerar a necessidade urgente de realizarmos a nossa reforma moral. Posto que é um trabalho delicado e demorado. Então nós devemos iniciar já. E o ponto central da nossa reflexão hoje é, sem dúvida, reconhecer que para vivermos melhor, nós precisamos utilizar esse conhecimento espírita, essas nossas convicções, esses novos conhecimentos, os novos paradigmas, para transformar os nossos pensamentos, transformar as nossas atitudes, transformar aquilo que nós falamos aos nossos companheiros de caminhada, renovando as nossas ações diante dos acontecimentos. E fazendo isso, sem dúvida, nós vamos viver melhor. Vamos viver melhor para sempre. Mas, concluindo pela mudança, Joana lembra que estabelecer uma nova proposta comportamental exige esforço, exige um processo de reprogramação de nossas reações em torno dos acontecimentos da vida. Temos que estar muito conscientes de que a forma como nós nos comportamos, as nossas atitudes, aquilo que nós pensamos, são o resultado de complexos processos mentais que se estabeleceram ao longo de milênios, várias existências. Então, quando é preciso mudar um determinado comportamento que nós desejamos mudar, nada vai acontecer de um dia para o outro. Isso tem que estar claro para que as nossas quedas não sejam motivo de desistência. Para que mesmo quando a gente ainda não consiga agir diferente, nós consigamos nos manter motivados para uma nova tentativa. E
o autor Roosevelt, Andolfato Tiago, nessa obra Terapia Anti-Queixa, ele fala nessa reprogramação comportamental a que nós devemos nos empenhar. E diz que toda mudança de comportamento se realiza em 3 fases. A primeira fase é a compreensão dos inconvenientes que o velho condicionamento, que o velho comportamento acarreta. É quando nós nos convencemos de que mudar pode ser vantajoso. Porque vejam, um comportamento que hoje nos incomoda, ele não foi sempre ruim. Provavelmente nós adotamos esse comportamento porque no passado ele nos dava algum prazer, nos trazia alguma vantagem. Então nós temos que inicialmente estar convencidos de que mudar será vantajoso. Senão nós não vamos desencadear esse processo. Num segundo momento, nós vamos ter vontade de mudar. Chega aquele momento em que a sensação de desconforto, que é associada ao velho padrão de comportamento que nós temos, produz tanto desconforto, tanto mal-estar, que nós sentimos a vontade de mudar, a gente experimenta agir diferente e a gente gosta. A gente percebe que aquilo nos fez bem. Nós somos mais felizes, por exemplo, quando nós tratamos alguém com gentileza. Aquilo mexe com a gente. Mas para aí. Interessante isso, porque eu tive uma atitude de gentileza e eu me senti feliz. Então a gente começa a perceber que aquilo é vantajoso. Que a gente se sente melhor sendo gentil do que sendo rude. Do que tendo a cara fechada. Mas ainda, em certas situações, nós vamos agir da forma antiga. Especialmente quando nós não racionalizarmos as nossas atitudes. Quando nós agirmos sem pensar. Quando nós nos descuidamos, a gente volta a agir da forma antiga. Num terceiro momento, acontece o estabelecimento de um novo condicionamento, que é quando aquele comportamento que nós queríamos adotar, ele se torna automático. De tanto que nós recaímos e tentamos de novo, recaímos e tentamos de novo, aquele novo comportamento se estabelece. E a partir daí, quando nós tivermos que ter um comportamento, nós vamos agir dessa nova forma que nós adotamos como sendo melhor, tendo um resultado melhor. E alguns recursos são úteis para que possamos viver melhor e para que possamos realizar essa transformação que nós estamos falando. E um deles é a fé. A fé. Essa confiança em Deus. Essa irrestrita confiança em Deus. De que tudo está como deve estar. E a nossa fé, a fé que o Espiritismo nos fornece, aquela que nós adotamos, ela é uma fé racional. Ela é uma fé baseada na convicção. E nós costumamos utilizá-la muito no sentido filosófico, no sentido racional, quando o nosso intelecto é chamado. Mas quando se tratam das nossas dificuldades, a nossa fé ainda é muito tíbia. Nós fraquejamos muitas vezes. Quando as situações ameaçam o nosso equilíbrio, a nossa fé é colocada em jogo. E ter essa irrestrita confiança é fundamental para que possamos viver melhor. Um outro recurso que jamais deve ser desconsiderado é o recurso da oração. Esse instrumento tão importante que nós conhecemos, e quem ainda não compreende bem o mecanismo do efeito da prece, como que ela se torna eficiente, deve procurar conhecer. Esse instrumento com o qual nós podemos manter uma relação harmoniosa com o plano espiritual superior, com aqueles amigos que desejam nos auxiliar, e que não é certamente um recurso para evitar o sofrimento, mas é um recurso através do qual nós nos colocamos em condições de sermos auxiliados em todos os momentos, com coragem, com serenidade. E os Espíritos dizem que sempre que nós pedirmos pela nossa melhora moral, nós devemos estar atentos para a torrente de bênçãos e consolações que se derramarão sobre nós. Então, nem tudo que nós pedirmos através da prece nós conseguiremos, se não for o melhor para nós, se não for o nosso merecimento. Mas coragem, resistir às tentações, manter a serenidade, isso tudo sempre nos será concedido através da prece. O controle do pensamento. Fundamental.
É do pensamento que surgem os hábitos, que surgem as atitudes que se transformam em hábitos. Os estudiosos dizem, e Joana de Ângeles fala nas suas obras, que nós pensamos nas 24 horas do dia, nós emitimos cerca de 60 mil pensamentos. Em algumas obras ela fala em 95 mil. E, lamentavelmente, a grande maioria é constituída de quê? Como é que são as nossas emissões cerebrais? Ressentimento? Construções mentais doentias? Maldade? Pessimismo? Um verdadeiro lixo psíquico que tem um efeito químico a nível cerebral, com a consequente formação de toxinas ou não. Esse lixo psíquico forma toxinas destruidoras que acabam produzindo enfermidades, que acabam gerando doenças mentais. Então nós precisamos desenvolver o hábito de controlar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós permitimos abrigar no nosso pensamento. O pensamento pode passar por nós, mas nós devemos conseguir controlar aquilo que nós desejamos realmente alimentar na forma de pensamento, eliminando todo pensamento que possa ser nocivo à nossa vida. A meditação como instrumento, como um recurso útil para que se consiga viver melhor, é um hábito não muito conhecido aqui no Ocidente ainda, mas que os autores espirituais constantemente referem-se como sendo algo que nós devemos estudar e praticar, por permitir que comecemos a trabalhar um pouco mais com a espiritualidade. Na meditação, aquele momento em que nós nos retiramos do mundo, nós podemos aproveitar aquele momento para fundamentar ainda mais esses novos conceitos, esses novos paradigmas, os ensinamentos de Jesus. E na internet há um videozinho no YouTube muito interessante chamado Meditação em um Instante. Obviamente não é a meditação preconizada pela espiritualidade, mas é algo que me chamou a atenção. O autor propõe que quando estivermos numa situação de muito desequilíbrio, muita desarmonia, a gente pare por 1 minuto e fique respirando e prestando atenção na respiração. É só 1 minuto. Respira e presta atenção, desliga de todo aquele contexto tumultuado e fica prestando atenção na sua respiração. Vou deixar vocês olharem o vídeo, está lá no YouTube, Meditação em um Instante. E vamos praticar, é um exercício bem rapidinho que a gente pode fazer, inclusive durante o vídeo, para a gente tentar sentir o que acontece. Bem, agora nós vamos para a prática, né? Gosto muito de prática. Nós vamos abordar alguns comportamentos do dia a dia que, se forem observados, repercutirão favoravelmente na nossa saúde física, na nossa saúde mental. E para isso nós vamos utilizar a mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está lá no livro Companheiro, intitulada Tensão Emocional. Nessa obra, o benfeitor espiritual se refere às tensões do dia a dia, potencialmente geradoras de desajustes emocionais, e formula estratégias para evitá-las. Se nós seguirmos as recomendações de Emmanuel, certamente nós viveremos melhor. E na obra Tensão Emocional, que talvez vocês conheçam, o autor, Orson Peter Carrara, utiliza esse texto como base e analisa detidamente todas as sugestões ditadas por Emmanuel. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no texto, eu recomendo a leitura da obra. Nós vamos ver algumas delas, nós não vamos ver o texto na íntegra, mas nós trouxemos algumas sugestões para que a gente possa analisar em conjunto. O texto começa dizendo assim: começa aceitando a própria vida, tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. A aceitação é a virtude que Emmanuel destaca logo no início do belo texto. Muitas vezes nos desgastamos a ponto de adoecer, porque não aceitamos a vida que temos, porque não nos aceitamos. E esse comportamento da não aceitação decorre do fato que nós vimos de nos julgarmos vítimas da vida, vítimas das outras pessoas, que tudo conspira contra a nossa felicidade, contra a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E aí nós vimos a grande utilidade de possuirmos o entendimento
da lei de ação e reação. Porque aí nós sabemos que tudo que nos acontece é sempre o resultado das nossas escolhas e nós não temos, portanto, por que nos sentirmos vítimas. Mesmo aqueles obstáculos mais difíceis, sejam de ordem moral, de ordem física, eles foram construídos por nós e eles representam um exercício para o nosso aprendizado. Então, nós devemos evitar a queixa. Porque queixar-se não resolve nada e sempre acaba piorando ainda mais a situação. A queixa pode se tornar parte da nossa personalidade. Quando nós nos acostumamos a nos queixar, normalmente nós não conseguimos falar muita coisa sem emitir uma queixa. E a pessoa queixosa normalmente não é muito bem acompanhada, nem do ponto de vista material e menos ainda do ponto de vista espiritual. Nós acabamos atraindo para a nossa companhia seres que vibram nessa mesma condição e alimentam também o péssimo hábito da queixa. Então, abandonar o vício da queixa nos proporcionará melhores companhias espirituais, melhor qualidade de sono, certamente vamos viver melhor. No mesmo livro, Terapia Anti-Queixa, que nós citamos anteriormente, o autor, ele aborda várias sugestões, várias nuances da questão da queixa, e num determinado momento ele diz assim, olha, se você costuma se queixar muito da vida, porque até um tempo eu achava assim que não era possível não que alguém ficasse só se queixando. Eu via nas palestras, né, as pessoas contando, porque tem pessoas que a gente diz como vai e a pessoa já sai desfiando um rosário de problemas, né? Todas as dores, todas as situações difíceis da vida. E um certo dia eu encontrei alguém e a pessoa fez exatamente isso. Eu disse, mas olha, é verdade. Então chamou a atenção que Roosevelt, na obra, diz assim, se você não consegue responder nem a um cumprimento sem se queixar, você pelo menos tenta dizer assim, tudo bem, com problemas, mas tudo bem, né? E dá aquela risadinha final, assim, e não diz mais quais são os problemas. E aos pouquinhos nós vamos nos acostumando, né? Eu vi esse canarinho lindo, esse canário belga ali nessa foto, eu disse, mas está bem de acordo com a questão da aceitação, não é? Um pássaro tão belo fazendo um exercício de alongamento, assim, para poder tomar um pouquinho de água. E ele canta. E é maravilhoso o canto dele. Vamos evitar a queixa. Vamos evitar a queixa. Aprende a estimar os outros, como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Não querer mudar os outros é essencial para viver melhor. E nós trazemos a infeliz tendência de querer mudar os outros. E convenhamos, quem somos nós para exigir mudanças alheias? Porque apesar da origem comum, nós temos bagagens muito variadas. Cada um de nós aqui acumulou experiências distintas, nós temos tendências diferentes, necessidades e habilidades totalmente diversas, que são características próprias do mundo de diferença em que nós vivemos. E quando nós nos deparamos com alguém, nós enxergamos uma aparência. Nós, na verdade, não sabemos quais são as bagagens, quais são as experiências que esse irmão, que essa irmã traz consigo. E nós podemos transmitir informações, nós podemos falar da nossa experiência, nós podemos aconselhar quando solicitados, mas a única maneira real de ensinarmos com qualidade é, sem dúvida, através do nosso exemplo, no esforço próprio que devemos fazer para nos melhorarmos. Essa é a forma mais eficaz. Então, antes de exigir dos outros, né, sejamos nós aqueles que se esforçam para espalhar a esperança, a alegria, para irradiar a harmonia, promovendo esse clima de alegria aos nossos relacionamentos, certamente nós vamos viver melhor. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Nós temos ou não temos o péssimo hábito de encontrar o erro, de concentrar as nossas atenções nas dificuldades
e exaltar o lado negativo das situações e das pessoas. Temos. E a sugestão de Emmanuel é procurar um ângulo novo nas situações, um ângulo novo nas pessoas. É uma proposta renovadora. Na minha juventude, eu li um livro chamado Poliana. A personagem do livro era uma menina, filha de missionários na África, e que havia aprendido a praticar um jogo chamado Jogo do Contente. Talvez alguém conheça o jogo. É, Bruno? Não, tá. Esse jogo consistia em ver apenas o lado bom das coisas. Toda vez que acontecia uma coisa ruim, Poliana tentava ver o lado bom. Me marcou muito as experiências dela na obra. Eu lembro bem de uma passagem, eu lembro tão bem que eu nem precisei olhar o livro de novo, porque eu lembrava, em que ela pede um presente. Era época de Natal, era uma festividade, e todas as crianças da aldeia, e ela também podiam pedir um presente, que seria trazido num carregamento e seria distribuído. E ela, então, muito feliz, pede de presente uma boneca. Demora para chegar o dia de receber o presente, e quando chega o presente, Poliana vê aquela caixa enorme, fica imaginando que boneca viria lá dentro, não é? E qual a surpresa quando ela abre essa caixa, e dentro da caixa havia um par de muletas. Como toda criança, é claro que ao se deparar com essa troca, né, Poliana fica muito decepcionada. Mas passada aquela decepção inicial, Poliana então olha e diz assim: ainda bem que eu não preciso dessas muletas. Ainda bem que eu posso correr, posso brincar, posso jogar. Então, fica a sugestão para que a gente pratique mais o jogo do contente nas várias situações da nossa vida, aceitando a cota de aflições que nós temos com naturalidade. É claro que toda ocorrência, toda situação desagradável nos traz alguma tristeza, mas nós temos que ver os aspectos educativos, aquilo que nós temos a aprender com essas situações. E com o tempo, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que aquela situação difícil, na verdade, foi a abertura de uma porta para significativos aprendizados, para uma situação muito melhor. E ele diz ainda, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Isso nos lembra daquela não fixação, daquele controle do pensamento que nós falamos antes. Então, além de procurar o lado bom das pessoas e das situações, para viver melhor, nós precisamos não fixar a nossa atenção naquilo que nos acontece de desagradável ou de inconveniente. Porque não dar tanta importância a um evento é decretá-lo com o tempo ao esquecimento. Não dar tanta importância ao evento. Eu posso falar o que eu vou falar porque eu fiz. Quando a gente não faz, fica chato falar, né? Mas eu tenho um desafio para vocês. Próxima vez que acontecer algo desagradável, que tire vocês daquela situação de equilíbrio emocional causado por uma outra pessoa, eu desafio vocês a ficarem 24 horas sem pensar. Não pensem nisso, no que acontecer. Não pensem. Tenham um pensamento substituto. Pensem lá na reforma que vai fazer, no passeio que vai fazer, em qualquer coisa, menos aquilo. Quando vem o pensamento, cancela. 24 horas. Vocês, quando tentarem lembrar o que era, vocês não vão nem saber mais. Porque vai passar um dia, vai passar 2, 3, comigo aconteceu assim. Dali uma semana eu tentei lembrar o que era mesmo que tinha acontecido, que eu tinha ficado tão triste e não lembrava mais. Fica o desafio para todos nós. E a mensagem continua. Cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Cultiva a simplicidade. Quantas falsas necessidades nós criamos e que atrelam a nossa mente ao desejo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de fruirmos o máximo de todas as sensações possíveis e necessárias de uma determinada situação. E nós nos tornamos criaturas aflitas, criaturas desencantadas com aquilo que nós temos de real, com as dádivas que nós recebemos nessa nossa existência. E Joana de Ângeles, nessa obra Atitudes Renovadas, fala dos assuntos improdutivos que nós devemos evitar. E ela começa se referindo às calúnias e às conversas vazias, sem utilidade. Assuntos improdutivos a que nós nos entregamos. Certa vez, Chico Xavier estava conversando distraidamente com um grupo de pessoas, conversas sem maiores problemas, mas conversas sem nenhum objetivo mais elevado.
E Emmanuel se acercou dele e disse, Chico, chega. 40 minutos é o máximo de tempo que nós podemos nos dar aos assuntos vazios, sem utilidade. Se for calúnia, então, nem um segundo. Nem um segundo. Assim também os assuntos trazidos pela mídia. Nós temos que ter muito cuidado, porque acabam por constituir verdadeiros desvios do foco do nosso objetivo, do objetivo da nossa existência, que é o nosso progresso. Programas chulos de TV, filmes violentos, conversações vulgares, situações que acabam nos desarmonizando, nos desequilibrando, certamente atrapalhando os nossos planos de viver melhor. E admite o fracasso, diz Emmanuel, por lição proveitosa, quando o fracasso possa surgir. Considerando esse nosso estágio ainda de aprendizados, é certo que iremos nos equivocar. Muitos dos nossos projetos não terão êxito. E isso é absolutamente normal, porque nós somos alunos de um enorme processo de aprendizado. Um fracasso indica apenas que é preciso mudar os rumos, analisar o que não deu certo, mas entregar-se à revolta, à reclamação, ao desânimo, porque algo não deu certo, é causa de tensões desnecessárias. Então, se nós fracassamos, vamos começar de novo. E assim nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo. E Milton Filipelli, no livro Viver e Vencer, nos recomenda reconhecer os erros, admitir o fracasso e reconhecer os erros, porque muitas vezes abraçamos sofrimentos longos pela falta de coragem moral, de admitirmos erros e de refazermos situações mal resolvidas, o que possivelmente resolveria aquele momento conflituoso e nos devolveria a paz que nós tanto desejamos. Mesmo que nós não sejamos compreendidos ao reconhecer um erro, ao nos desculparmos com alguém, nós vamos certamente nos sentir em paz. Vamos passar a dormir melhor. E se amigos te abandonam, diz Emmanuel, busca outros. Outros que te consigam compreender com mais segurança. A amizade é um recurso que não pode ser dispensado para uma vida melhor. Vocês concordam comigo? Concordam comigo. Mas se alguém nos abandona, é porque não estava feliz conosco e nós temos que respeitar a decisão alheia e buscar outras pessoas que nos compreendam melhor, cuja companhia seja mais harmoniosa. Nós jamais agradaremos a todos, porque os padrões de preferência variam ao infinito. Há uma diferença muito grande de interesses, de comportamentos, de aptidões, uma mistura de necessidades que cada um de nós traz, e isso influi na análise que nós fazemos sobre as pessoas e que as pessoas fazem de nós. Então é impossível agradar a todos. E não querer agradar a todos é, portanto, uma outra forma de vivermos melhor. E quando a lembrança do passado não contenha valores reais ou vida, esquece o que já se foi, usando o presente na edificação do futuro melhor. O esquecimento das nossas existências passadas é fundamental para que agora, em uma nova existência, nós pudéssemos recomeçar. E esse mesmo raciocínio, ele deve ser aplicado à nossa existência com relação ao nosso passado, à nossa infância. Nós temos que ressignificar o nosso passado, fazer as pazes com o nosso passado. Isso é fundamental. Fazer uma releitura da nossa infância, das várias situações de vida, de tudo aquilo que nós vivemos junto aos nossos familiares, das dificuldades. Agora utilizando a ótica espírita, esse óculos que vai nos possibilitar ver todos aqueles acontecimentos desagradáveis de uma outra forma. Então nós vamos aplicar o perdão. Porque nós sabemos que fixar-se em ocorrências desagradáveis gera ressentimento, gera doenças, e nós não queremos mais isso. Além do que, mesmo nas infâncias que tenham sido assinaladas por dificuldade, sempre há coisas muito
importantes, muito boas, para serem relembradas. E nessa, sim, nós devemos fixar, nesses momentos inesquecíveis, que, por certo, nós tivemos. Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja a quem for. Sorrir sinceramente, inclusive nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade. Isso garante uma melhor qualidade de vida. Dar atenção a todos, Emmanuel diz, seja a quem for. Dar atenção a todos que se aproximam de nós. E por que não estender os braços, dar bom dia, abraçar? Até mesmo aqueles que nós acabamos de conhecer muitas vezes estão ali porque precisam de um abraço. Eu tenho certeza que nós temos sensibilidade suficiente para reconhecer essa necessidade. Vamos sorrir mais. O sorriso, vejam, é tonificante. Sabe, meninas? Ó, tonifica a musculatura. Ele impede a fadiga do sistema nervoso, proporciona bem-estar. O sorriso afasta a tensão. O sorriso não custa nada, como dizem, e vale muito. Vamos fazer um exercício. Vamos sorrir. Vamos lá. Ih, tá fraquinho. Lindo, pessoal. Lindo. Vamos sorrir mais. Só com os nossos sorrisos a gente vê que já alimentou as vibrações aqui desse ambiente. Muito legal. E trabalhando, e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a paz da consciência. Quando te falte força, Deus te sustentará. Para viver melhor, também é preciso trabalhar e servir, sem cansaço, e sem esperar recompensa que não seja a paz da consciência. E quando nos falte força, Deus nos sustentará. Porque mesmo que não lembremos desse sublime compromisso, Deus sempre está conosco. Desde que fomos criados, nos auxiliando, nos inspirando ao desenvolvimento espiritual, nos dando essa coragem, permitindo que os amigos do alto estejam conosco em todas as situações em que nós oferecermos a condição, em que nós pedirmos, e assim prosseguirá, para sempre. Então vamos persistir nesse trabalho, cumprindo com os nossos deveres, nos esforçando para superar as nossas tendências inferiores e convictos de que em todos os momentos nós somos amparados por Deus e que Ele tem caminhos que nós desconhecemos. Muitas vezes não entendemos, mas é preciso confiar, porque somente assim nós vamos evitar os desencantos e vamos viver melhor. Muito obrigada a todos, que Jesus permaneça nos nossos corações.